Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos começar a estudar os escoamentos viscosos. Isso está lá no capítulo 8 do nosso livro. Se vocês observarem, nós pulamos o capítulo 7, depois a gente vai voltar para estudá-lo, tá? Vamos para o capítulo 8 agora, escoamentos viscosos. Se vocês lembram, lá no capítulo 6, a equação de Bernoulli, ela foi deduzida sob a hipótese de que não haveria viscosidade, ou seja, a viscosidade era zero na equação de Navier-Stokes. Agora nós vamos incluir o efeito da viscosidade, basicamente isso. Escoamentos viscosos, ou seja, escoamentos com atrito. Lembra daqueles exemplos que nós resolvemos, a equação de Bernoulli, desprezando o atrito. Agora vamos adicionar o atrito ao problema. O que acontece com o atrito? Imagina que tem um fluido chegando com uma velocidade, vetorizinhos paralelos do mesmo tamanho, velocidade uniforme. Aí de repente esse escoamento encontra uma superfície sólida, por exemplo, a tampa do motor de um automóvel, algo assim, paralelo ao escoamento. Observe que as flechinhas têm todas o mesmo tamanho. Quando essas flechinhas encontram uma superfície sólida, existe uma paralisação, ou seja, a velocidade tende a zero na superfície. Digamos que a molécula do fluido mais próxima do sólido, ela é agarrada pelo sólido. Isso chama-se condição de não deslizamento. Ou seja, o fluido não desliza sobre a superfície. Por incrível que pareça, isso é verdade, pessoal. Se vocês perceberem na carroceria dos automóveis de vocês, tem sempre uma poeirinha grudada. Se vocês passarem o dedo, essa poeira vai sair facilmente. Só que o carro em alta velocidade, essa poeira não é retirada pelo vento, né? Ou seja, sobre a carroceria do automóvel, na superfície, a última molécula está parada. Então, se essa molécula é freada abruptamente, ela acaba segurando a molécula vizinha em cima, que vai segurando a de cima, certo? Então, existe uma região próxima da superfície onde a presença dessa superfície sólida perturbou o escoamento. Lembrando, aqui tinha todo mundo do mesmo tamanho, V infinito, tamanho dessa flechinha, né? Aqui também é o mesmo tamanho, V infinito. Ou seja, longe da superfície sólida, o fluido não percebeu a influência da parede. Mas próximo da parede, o fluido sofreu a influência da superfície sólida, freando a primeira que vai frear a segunda. Então observe que existe uma região, digamos até aqui aproximadamente, onde todas essas flechinhas foram perturbadas e essas não. À medida que isso aqui vai caminhando, mais e mais flechinhas vão sendo afetadas. Então observe que numa situação mais adiante, dá mais tempo, né? De uma aí segurando a outra, aqui nós vamos ter algo assim, ó, nesse ponto aqui aproximadamente. A partir desse ponto, as flechinhas têm o mesmo tamanho. Então, se eu ligar esses pontos aqui, o início, eu vou ter uma região próxima da superfície que afeta o escoamento, e uma região longe o suficiente da superfície cujo escoamento não é afetado. Continua sendo V infinito aqui. Então essa região próxima do sólido que é afetada pela presença do sólido é chamado camada limite. É o limite de influência, camada limite. É toda uma região aqui, ó, do fluido que é perturbado pela presença do sólido. Então olha só, duas regiões. O que está em azul é V infinito. Tudo que está em azul, em qualquer ponto, eu vou ter V infinito. Ou seja, o escoamento não foi perturbado pela presença da superfície.
e próxima do sólido tem uma região verde chamada de camada limite. Esse delta é uma curva, né? Depende de x. O formato da camada limite da curva, isso aqui chama-se espessura da camada limite. A espessura muda com x, vai crescendo com x. Não é uma linha reta, como a gente vai ver mais adiante, tá? É uma curva desse tipo aqui. Vai aumentando a espessura vai aumentando à medida que a espessura, aqui é a distância a partir do início do escoamento, né? Início do escoamento para esse caso é isso daqui. Antes da parede nada acontece, né? Tudo é V infinito. A partir da chegada, a gente chama isso de borda de ataque. A partir da borda de ataque, nomes, né? A partir da borda de ataque, medido x, a espessura dessa camada limite vai crescendo. Geralmente poucos centímetros, pessoal. Essa camadinha é muito fininha, muito fininha. Poucos centímetros, menos de 1 centímetro. Ou seja, a grande maior parte do escoamento, imagina que é um automóvel, de novo, né, voltando ao exemplo da aerodinâmica do automóvel, só muito próximo do carro é que vai ter essa camada limite. 1 centímetro acima da superfície já é o V infinito. Então, se eu fosse colocar um tubo de Pitot para medir a velocidade V infinito, o tubo de Pitot viria até aqui, né? Ele atravessa a camada limite. Então, o tubo de Pitot geralmente é posto fora da camada limite para ver o V infinito, né? A velocidade do fluido com relação ao sólido. Tá certo? Então, olha o que eu escrevi aqui, ó, matematicamente. Para y maior que delta, ou seja, no eixo y acima do delta, linha azul, o v vai ser igual ao v infinito. E, para y menor que delta, abaixo do delta, da espessura da camada limite, a velocidade é menor que v infinito. Ela começa a ser menor, menor, menor até chegar a zero. Qualquer ponto. Menor, menor, menor até chegar a zero. Por quê? Na superfície, nós temos a chamada condição de não deslizamento. Tá certo? Bom, então esse é o efeito da viscosidade. Se não houvesse a viscosidade, se não houvesse resistência, né? Essas flechinhas continuariam retinhas aqui, ó. Mas existe uma viscosidade, existe uma força que uma molécula segura a outra. De novo, lembram do exemplo das mãos sendo esfregadas uma contra a outra, né? É a mesma coisa, ó. Isso aqui é uma mão minha, isso aqui é a outra, esfregando. Lembra aquele exemplo da lubrificação? Ocorre algo semelhante. Existe um du/dy, se vocês lembram lá, um gradiente de velocidade na direção y, nessa direção. A velocidade vai aumentando, 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 aumentando até chegar a V infinito. Vai aumentando, aumentando, aumentando até chegar a V infinito. Mesma coisa das mãos esfregando. Isso vai gerar uma tensão cisalhante. Cisalhamento, né? Os fluidos newtonianos, lembra disso? Então tá, agora imagine o seguinte, ó. Agora nós vamos entrar efetivamente no capítulo 8. Isso aqui foi só uma introdução que o livro tenta fazer lá no capítulo 2, mas ele não deixa muito claro. O capítulo 8 começa com escoamento interno. Agora nós temos dois tipos de escoamento, pessoal. Escoamento externo, aerodinâmica do automóvel, e escoamento interno. Por exemplo, água que sai de um reservatório e entra num tubo com diâmetro D, tá certo? Então, olha só. Aqui está o reservatório, o nível, tem um cano saindo na lateral. Eu fiz cantinhos arredondados de propósito para não ter atrito, tá? Para não bagunçar esse escoamento, como se fosse um bocal convergente. Se tivesse cantos vivos aqui, ia provocar redemoinhos, tá? A gente não quer considerar redemoinhos ainda. A gente vai chamar isso de turbulência depois. Então, imagina aqui, o fluido está chegando com uma certa velocidade e, de novo, ó, encostou aqui embaixo, essa flechinha vai a zero. Aquela flechinha vai a zero. E as flechinhas, né, as moléculas que estão nas extremidades vão arrastando as vizinhas e começa a estabelecer uma camada limite aqui. Opa!
até num ponto onde, observa que tem uma camada limite embaixo e uma camada limite em cima. Vai chegar num ponto que as duas camadas limite vão se encontrar. As duas camadas limite se encontraram. Ou seja, a partir daqui, todos os pontos estão sob a influência da superfície. Todos eles. Aqui tinha uma região central com velocidade uniforme que não tinha percebido a influência da superfície ainda. Mas aqui já se encontraram. Tá? Então, a partir desse ponto, a gente diz que o escoamento atingiu o comprimento de desenvolvimento. Desenvolvimento de quem? Das camadas limites. Então, as camadas limites nas superfícies laterais vão crescendo até se encostar. A partir daqui, nada mais acontece. Se eu fizer a mesma medição de velocidade aqui na frente, vai dar exatamente a mesma coisa. As coisas não mudam mais. Aqui elas estão mudando. Quantas camadas limite? Imagina as fotografias, né? Batida dos vetores velocidades. As coisas estão mudando até as camadas limites se encontrarem e daí não muda mais. Esse comprimento pode ser estimado através da seguinte expressão, ó, 0,06 vezes RE vezes D. O que é RE? É o número de Reynolds. A gente vai trabalhar bastante com ele agora, tá, pessoal? O número de Reynolds é um parâmetro adimensional. Nós vamos estudar isso aí mais tarde. Por enquanto, entendam que é um parâmetro que combina os efeitos da velocidade, que eu vou ter aqui, do diâmetro desse tubo e das propriedades do fluido, densidade e viscosidade, tá? Então, se eu calculo isso, jogo aqui, jogo o diâmetro, eu tenho que esse comprimento de desenvolvimento daqui até aqui é sempre em torno de 10 vezes o diâmetro do tubo. Então, se o diâmetro do tubo sei lá, 25 milímetros, 1 polegada, então esse comprimento de desenvolvimento vai ser em torno de uns 200, 300 milímetros, ou seja, 1 palmo. Numa caixa d'água ocorre isso aqui dentro de um trecho de uns 25, 30 centímetros. A partir daqui, o restante da tubulação inteira, as coisas não mudam mais com relação à camada limite. Não existe mais o conceito de camada limite. A gente diz que a partir daqui para cá, a gente diz que o escoamento desenvolvido. Ou seja, essa figurinha geométrica é igual a essa. Olha o que eu escrevi aqui, ó. Para x menor que LD, ou seja, nesse trecho aqui, durante o comprimento de desenvolvimento, a componente U da velocidade, lembram que velocidade é U, V e W, né? Então a componente U depende de R e de X. Depende de R, ou seja, nessa faixa aqui, se eu me desloco na vertical, se eu me desloco em R, as flechinhas mudam de tamanho. E na direção X também, as coisas mudam com X, ó. Aqui essa flechinha era grande e aqui ela foi a 0. Aqui as flechinhas estão diminuindo à medida que o tempo passa. À medida que o escoamento vai se desenvolvendo, né? Então as coisas mudam com X, essa figura é diferente dessa, que é diferente dessa, e muda com Y, as flechinhas têm tamanhos diferentes. Então a gente diz que o escoamento em função de duas variáveis, R e X. E acima do comprimento de desenvolvimento, no escoamento desenvolvido, nessa região aqui, a velocidade U depende apenas do raio. Então, essa figura é igual a essa. Se eu me desloco na direção do raio, a velocidade muda, né? As flechinhas mudam de tamanho. Mas se eu me desloco na direção X, nada muda. Mesma flechinha, mesmo tamanho que eu tinha aqui, eu vou ter aqui. Então, no escoamento desenvolvido, a velocidade depende de apenas uma variável, R. No escoamento em desenvolvimento,
Depende de Rx. Como o comprimento de desenvolvimento é muito pequeno, em aplicações de engenharia, né? A gente ignora essa parte aqui e trabalha só com escoamento desenvolvido, que é a parte mais fácil, ainda bem, né? Onde a velocidade depende apenas de R. A velocidade depende apenas do raio agora, não mais do comprimento do tubo X. Quer ver, ó? Vamos focar só no tubo. Ou nós vamos começar com o duto. Escoamento desenvolvido, ou seja, dessa região para cá, né? Entre duas superfícies paralelas. Imaginem duas placas paralelas. Não é um tubo redondo ainda, tá? Vamos começar por esse que é mais simples. Esquece a caixa d'água agora. Imagina que eu tenho uma superfície aqui e outra superfície embaixo. Parecido com aquele problema lá do início, onde uma superfície era esfregada sobre a outra e formava um perfil de velocidade que era um triângulo. Agora não. Agora eu tenho duas superfícies paradas, elas estão paradas, tá? E o fluido está... Imagina que ele está sendo forçado ou pela gravidade ou por uma bomba, está empurrando ele através dessa superfície, desse duto. A gente chama isso de canal ou duto, né? A gente usa a palavra tubo quando é circular. Quando é de qualquer geometria, a gente fala duto. Certo? Então, observem que, de novo, sobre as superfícies a velocidade é zero. E quanto mais longe da superfície, maior a velocidade. Vai formar um perfil desse daqui. Certo? Onde U depende apenas de Y. Esquece X agora, porque a gente sabe que as coisas não mudam com X, mudam só com Y. A velocidade U, ou seja, a velocidade na direção X, depende apenas de Y. Imagina aqui é a espessura, né? É a distância entre as duas superfícies. E nós vamos pegar a nossa equação Navier-Stokes, né? Ou seja, conservação da quantidade de movimento na direção X, aquela equação bastante complexa, né? E vamos simplificar ela. Então, se vocês lembram, foi daqui que nós pegamos, que nós simplificamos e chegamos na equação de Bernoulli. Zeramos alguns termos desse, unidimensional, linha de corrente, etc. E fizemos a viscosidade zero aqui, ó. Só que agora não vamos mais usar a viscosidade zero, porque justamente é a viscosidade que provoca essa variação de velocidades aqui, que é o arraste, né, entre uma superfície e outra, entre uma molécula e outra, tá bom? Então, nós vamos trabalhar em regime permanente. Vamos simplificar aqui direto, ó. Isso aqui vai ser zero, por quê? Porque é regime permanente. Nós estamos trabalhando só em regime permanente por enquanto. As coisas não mudam com o tempo. U não depende de T. U não depende de X e U não depende de Z. Somente de Y. Então, du dx, isso aqui é zero também. Por quê? Porque U depende só de Y. Então, só essa derivada vai ser diferente de zero. O Z igual a zero também. Só que não existe componente V, pessoal. Componente V, nesse caso, é zero. A velocidade está na direção X. A intensidade varia com Y. Mas não existe velocidade na direção Y. Então, a velocidade na direção Y, esse termo aqui, é igual a zero. Olha só. Conseguimos zerar todo esse lado aqui. Bom, do jeito que eu desenhei aqui, é escoamento horizontal, tá? Então a gravidade estaria para baixo. Ó, gravidade. Então não existe gravidade na direção X. Então observem que se U não depende de X, a segunda derivada dele também não existe. U não depende de Z, então a segunda derivada também não existe. Ficamos só com a derivada segunda com relação a Y. Essa existe, ó. U varia com Y, então esse termo vai existir. E apareceu esse dp dx. Bom, nós estamos trabalhando só na direção X, então esquece derivadas parciais. Ficamos com zero igual
menos dp dx mais mi d2u dy2. E eu quero u de y. Então isso aqui é uma EDO, equação diferencial ordinária, de segunda ordem, não homogênea. Coeficientes constantes. Menos é uma constante, dp dx é a parte não homogênea, né? E o coeficiente dela é a viscosidade, que é constante. A gente sabe que a viscosidade varia com a temperatura, mas nós vamos admitir que ela é constante, ou seja, vamos trabalhar com uma viscosidade média, tá? Imagina que se a temperatura muda aqui, nem sempre é o caso, mas pode mudar. Se mudar, pega uma temperatura média para calcular a viscosidade. E eu quero o de y, então eu vou isolar aqui, ó, vou escrever d2u dy2 é igual a menos 1 sobre mi, mais, né? 1 sobre mi dp dx. dp dx igual a zero. Não, igual a zero não. Eu já igualei aqui, né? Então, esse tipo de equação diferencial é simplesinho, dá para integrar duas vezes, né? Se integrar uma vez, ó, vamos lá, vai. A gente já fez isso uma vez, d dy de du dy igual a 1 sobre mi dp dx. Agora eu vou multiplicar por dy dos dois lados. Vou ganhar espaço aqui, tá? Bom, vamos fazer o seguinte. Vou escrever aqui embaixo. Então eu vou multiplicar por dy. E vou ficar com essa equação, ficou d du dy igual a 1 sobre mi dp dx vezes dy. Então, observe que eu estou integrando, estou multiplicando por dy e agora eu posso integrar. Integra. Observe que eu botei isso aqui para fora, uma constante. dp dx eu estou integrando com relação a y, não estou integrando com relação a x. Então isso aqui fica uma constante, tá? Essa variação da pressão com relação a x não me interessa, é uma constante, porque eu estou integrando na direção y. Fazendo essa integral, nós vamos ter que integral de d, qualquer coisa que esteja aqui, é aquela coisa que está ali dentro. Du dy igual a 1 sobre mi, isso aqui tudo é constante, porque a nossa integração é em y, integral de dy é y. Fiz uma integral indefinida, então eu vou acrescentar uma constante C1. De novo, eu vou multiplicar por dy, a mesma equação, dy de novo, eu vou ficar com du igual a 1 sobre mi dp dx, multiplicando por dy, mais C1 vezes dy. Então, multipliquei de cima por dy e vou integrar. Integra e vou somar uma constante C2. Continuando. Então, nós ficamos com integral de du, é o próprio u. 1 sobre mi. Aqui ficou faltando, aqui pessoal, ó, vamos arrumar que ainda dá tempo. Y, eu multipliquei por dy, então faltou um y aqui. É y dy. Y dy, agora sim. Então, integral de du é u, 1 sobre mi. E integral dp dx,
que para mim é uma constante, porque eu estou integrando com relação a y dy, y ao quadrado sobre 2. Mais C1 integral de dy é y mais C2. Então, nós chegamos numa equação para u de y. Observem que constante, y quadrado. Então é uma parábola, tem um y quadrado. Por isso que o u de y eu desenhei como sendo uma parábola, né? Certo? A gente é acostumado a desenhar a parábola assim, né? Mas tem que fazer um exercício mental agora, pessoal. Geralmente a gente usa x, agora chama isso aqui de y e vira para lá. Então ficou u de y, a equação de uma parábola. Quanto equivale C1 e C2? São as constantes de integração. Nós precisamos das condições de contorno. O que acontece nas extremidades? Em y igual a 0. Em y igual a 0, ou seja, sobre essa superfície, o que eu sei? Condição de não deslizamento, a velocidade é 0 aqui. Então, vamos lá. Em y igual a 0, o que acontece? Componente u da velocidade é igual a 0. Então, vou jogar essa informação aqui e vou ficar com 0 é igual a 1 sobre μ dp dx. No lugar de y é 0. C1 no lugar de y é 0, mais C2. Daqui nós tiramos que C2 tem que ser igual a 0. C2 igual a 0, ou seja, 0, 0, C2 igual a 0. Então eu já descobri C2. Quanto equivale C1? Eu preciso de uma outra informação. Em y igual na outro contorno, lá em y igual a A. Y igual a A é sobre a outra superfície. Em y igual a A, a velocidade também é 0, porque também existe a condição de não deslizamento lá. Então nós vamos substituir essa informação na solução e vamos ficar com 0 de novo, 1 sobre μ dp dx ao quadrado sobre 2, porque y agora vale A, mais C1 vezes A, y é igual a A, mais C2, só que C2 é 0, e daqui eu vou tirar o valor de A, desculpa, o valor de C1. C1 vai ser menos 1 sobre 2μ dp dx vezes A, certo? Depois, se tiver algum errinho, a gente volta. Paciência, né? Não é fácil. Negativo veio para cá, 2 juntou, é isso aí, acho que é isso aí mesmo. Bom, C1 e C2, substituo na equação da solução da equação diferencial com o valor de C1 e C2 e vou combinar. Então vamos lá. Estou aqui, 1 sobre μ dp dx, y quadrado, vou botar o 2 aqui na frente. C1 é tudo isso daqui, menos A sobre 2μ dp dx. Estamos carregando esse dp dx, né? Porque nós estamos integrando com relação a y. Então, qualquer variação com relação a x é uma constante, né? Para a direção y que nós estamos considerando. Então, C1 vezes y mais o C2 é 0, tá? Então, dá para colocar os termos semelhantes em evidência e podemos rearranjar. A equação final vai ser essa daqui, ó. U de y, 1 sobre 2μ dp dx, que é aquela constante que nós estamos carregando, né?
y² menos AY. Então observem que de novo apareceu a equação numa parábola e agora não aparece mais C1 e C2. Aparece o A, que é a espessura do fluido aqui, a distância entre as superfícies, tá? E agora vem a pergunta que não quer calar. O que é esse dp dx? O que seria esse parâmetro dp dx? Vamos lá. Vamos imaginar um cano horizontal saindo de um reservatório. Olha só o que vai acontecer, pessoal. Se eu botar, então, um reservatório e um cano horizontal preto, eu vou botar várias mangueirinhas transparentes, que eu desenhei em verde aqui, várias mangueirinhas transparentes verticais da mesma altura que o tubo, todas elas, da mesma altura que o reservatório. Se eu fechar isso daqui, a gente sabe que pelo princípio dos vasos comunicantes, os níveis têm que ser iguais. A gente viu isso no laboratório, lembram? Lembra disso? Os níveis estavam lá. Agora, se eu abro essa velocidade aqui, esse registro começa a sair com uma certa velocidade, a gente vai perceber que os níveis das mangueirinhas, né, do líquido nas mangueirinhas, segue uma linha reta, ó, desde esse ponto, tá? Isso é observado experimentalmente. Elas formam uma linha reta. Depois a gente vai entender porque que isso acontece. Então, o que é esse dp dx? Se a pressão aqui nesse ponto é esse ρgh, a pressão nesse ponto é esse ρgh, a pressão nesse ponto é esse ρgh e a pressão nesse ponto é esse ρgh, e o H vai caindo de forma linear, então a pressão também cai de forma linear nesse tubo. Certo? Normal, né? Se o tubo tem o mesmo diâmetro sempre, não existiria motivo para achar que a pressão cai mais no começo ou mais no final. Ela cai de um valor máximo, que é PATM mais ρgh, até um valor mínimo, que é PATM. Não se esqueça que é PATM. A mesma pressão que está aqui é a pressão que está aqui. Então, de novo, a PATM se cancela. A gente trabalha só com o que está acima do PATM. Então, qual é a pressão nesse ponto aqui? A gente pode chamar isso aqui, ó. Vamos chamar, nessa linha aqui, vamos chamar de pressão na entrada. Certo? E aqui nós vamos chamar de pressão na saída. Entrada do tubo e saída do tubo. Esse dp dx nós vamos aproximar, já que é uma linha reta, ΔP, ΔX. Vamos aproximar. Tá? Já que é uma linha reta, aparentemente, né? Se a gente for analisar a fundo mesmo, não é exatamente igual, porque a viscosidade muda ponto a ponto, porque teoricamente esse fluido vai aquecendo, tá? Mas os efeitos são menores, são efeitos secundários. Em geral, a distribuição é linear mesmo. O tubo é uniforme, né? Claro, a não ser que o tubo seja, por exemplo, muito rugoso numa ponta e mais liso na outra. A gente vai ver que a rugosidade, a aspereza da superfície do tubo afeta, tá? Mas vamos ignorar essas coisas. Vamos pegar o caso mais comum, um tubo uniforme, certo? Compra lá no material de construção. Então, em vez de ΔP, ΔX, eu vou trabalhar com ΔP sobre L. L é o comprimento, seria o ΔX, né? E o ΔP é a diferença de pressão entre a entrada e a saída. Tá? Esse menos aqui foi introduzido na marra, por quê? Porque essa derivada é negativa, pessoal. Observem que uma curva descendente é uma derivada negativa. Se eu tivesse deixado só ΔP sobre L, ia ficar um número positivo. Então, eu boto na marra, eu quero a derivada. Então, é menos o ΔP, onde o ΔP é a entrada menos a saída. É que a rigor deveria ser P na saída menos P na entrada. P na saída menos P na entrada aqui. Só que vai dar um número negativo. A gente não gosta de pressão. Ah, a pressão naquele tubo é menos 30 Pascal. Não, é 30, né? Só que a gente sabe que é 30 descendente. A pressão sempre cai ao longo do escoamento. Certo? Então, eu vou substituir esse dp dx na nossa equação. E finalmente chegar no u de x. Trocar o dp dx por menos ΔP sobre L.
Então vai ficar simplesmente 1 sobre 2μ, no lugar de ΔP, ΔX, eu vou botar ΔP sobre L, e esse menos aqui, eu vou trocar esses dois aqui, ó. E temos a expressão para a velocidade. Então agora nós podemos fazer um gráfico do U de Y e nós vamos chegar àquela figura que eu já desenhei algumas vezes, né? Que é uma parábola. Observe que o y² tem um sinal de menos na frente, né? Como o resto tudo é positivo, significa que a concavidade dessa parábola é virada para baixo. Lembrando que o para baixo agora é para o lado, né? Já que nosso eixo y é esse daqui. Então não confundam. A gente costuma trabalhar com x, né? X ao quadrado. Agora é y ao quadrado. Certo? E a altura, né? O tamanho dessa flechinha é dada por isso, por esse módulo aqui. Esse é o módulo da velocidade. Certo? Então, beleza. Conseguimos calcular o perfil de velocidade em função da diferença de pressão. Quem que é o ΔP? É a diferença de pressão entre a entrada e a saída desse tubo. Em função do comprimento do tubo, L, comprimento do tubo. Em função da viscosidade. Observe que quanto maior a viscosidade, menor a velocidade. Então o efeito da viscosidade é retardar a velocidade. Certo? E se eu quisesse calcular agora o fluxo de massa, quantos quilogramas por segundo está passando por aqui? A gente é acostumado a trabalhar com a situação onde esse fluxo de massa era ρVA, considerando que a velocidade fosse uniforme ao longo de y. Só que não é o caso, a gente viu que a velocidade muda com y, tá certo? Então, para usar isso daqui, a gente teria que ter uma velocidade média, que seria a média das alturas dessas flechinhas aqui. Tá certo? Então, é isso que nós vamos fazer agora. Como é que nós podemos calcular fluxo de massa ou a altura média, né? Observem que se eu conseguir calcular o fluxo de massa aqui, eu jogo aqui e tiro o valor do V, né? Da velocidade média, ou seja, qual seria a velocidade média aqui. Mas primeiro eu preciso calcular esse fluxo de massa. Bom, existem dois fluxos, né, duas vazões mássicas ou fluxo de massa, e é chamada vazão volumétrica. A gente vai usar o símbolo Q maiúsculo, nosso livro usa esse símbolo, que é metro cúbico por segundo. O que é? Quantidade de metro cúbico por segundo que passa por um tubo, um duto, né? É a velocidade vezes a área. Observe que a velocidade é metros por segundo e a área metro quadrado. Isso vai dar metro cúbico por segundo, tá? Que é a mesma coisa que o fluxo de massa sobre ρ, ou seja, o fluxo de massa é igual a ρ vezes a vazão volumétrica. Então eu posso trabalhar com um ou com o outro, lembrando que a diferença entre os dois é a multiplicação ou divisão, né, pela densidade, tá certo? Geralmente quando trabalha com bombas, etc., é comum trabalhar com metro cúbico por segundo, tá? A gente compra uma bomba, o pessoal vai falar em litro por segundo, litro por minuto, metro cúbico por hora, coisa parecida. Então, lembrando que para obter o fluxo de massa, multiplica pela densidade, tá certo? Então, nós temos lá o nosso perfil de velocidade, aquela parábola, U de Y. E como é que nós vamos calcular a massa que está passando? Através desse carinha aqui. Observe que a velocidade agora não é mais uma constante. Se não é uma constante, eu vou usar aquele artifício do cálculo diferencial que a gente já usou para calcular a força sobre a superfície submersa. Eu vou dividir isso aqui numa série de degraus, escadas, né? Onde a espessura desse degrau é ΔX. Dentro desse degrau vai ter passando aqui, ó, se isso aqui é uma flechinha, né, de velocidade, vai estar passando um
no degrau vai estar passando um dq. E se eu somar todos os dqs, ou seja, as vazões que estão passando por todos os degraus, se eu somar todos eles, de 0 até essa altura aqui, não pus, né? Essa altura, lembrando que essa altura vale A. Então, se eu integrar de 0 até A, todos os degraus entre 0 e A, de todos os dqs, eu tenho a vazão total. Tá certo? Integral de dq aqui, de 0 a A. Quem que é esse dq? É a vazão de um degrau. Se a vazão é velocidade vezes área, então vai ser velocidade vezes a área do degrau, que vamos chamar de dA. É uma área pequenininha, né? É uma área pequenininha. E como é que eu calculo o dA? É a espessura do degrau, que é ΔY, vezes a dimensão perpendicular ao desenho, que nós vamos chamar de L minúsculo, onde L minúsculo, medido em metros, é a largura. Perpendicular ao desenho. Seria naquele duto, né? Lembra que nós estamos trabalhando com esse duto? Então, A seria a altura do duto e L é a largura perpendicular ao desenho. Largura do duto. Então, jogando isso aqui, isso aqui lá, nós vamos tirar aqui Q é a integral de 0 até A do dq, que é o V, vezes o dA, que é L vezes dy, tá certo? Nesse caso, nós vamos trocar V, vai ser o U, né? Então, vamos trocar U. No lugar de V, vamos botar U, porque a velocidade é na direção X. Vamos trocar aqui também por U. E agora eu vou ver o que é constante e o que é variável aqui. A largura é constante, ou seja, a largura desse degrau aqui é igual a largura desse igual a desse, perpendicular ao desenho, né? Uma escadaria com largura constante. Se é uma constante, eu posso tirar da integral. Observe que o U eu não posso, porque o U depende de Y. É isso que nós obtivemos aqui. O U depende de Y, não é uma constante, vezes dy. Então, eu vou ter que integrar de 0 até A o perfil de velocidade. Isso aqui é o perfil de velocidade. Eu vou integrar ele de 0 até na direção Y, entre 0 e A. E vou tirar que a vazão vai dar L integral. No lugar de U, eu vou escrever 1 sobre 2μ ΔP sobre L AY menos Y ao quadrado. AY menos Y ao quadrado dy. Então, vamos integrar. Integral definida. De novo, eu vou tirar o que é constante. 2μ é constante. ΔP é uma constante. De novo, nós estamos integrando na direção Y. A gente vê que o ΔP é na direção X. Na verdade, o ΔP do jeito que está aqui é PE menos PS. A pressão na entrada menos na saída. As duas são constantes. E o comprimento é constante também. Então, ficou integral de 0 até A de AY menos Y ao quadrado. dy. Isso daqui vai dar A integral de constante, né? Integral de Y é Y ao quadrado sobre 2 menos Y ao cubo sobre 3, certo? Substituindo os limites vai dar A vezes A, dá A ao cubo sobre 2, menos A ao cubo sobre 3. Isso vai dar A ao cubo sobre 6, certo? E no limite inferior, com y igual a 0, zera tudo. Então, nós tiramos que a vazão
Bom, eu vou combinar esse 6 com esse 2 e vou chegar na seguinte resposta, ó. A vazão que passa por esse duto, largura, altura ao cubo, ΔP sobre L, tá certo? Então, ó, quanto maior a viscosidade, menor a vazão. Quanto mais viscoso é o fluido, menor a vazão. Para o mesmo ΔP, obviamente. Quanto mais comprido o tubo, menor a vazão. Quanto mais comprido o tubo, maior o atrito, obviamente, né? Então a vazão vai diminuindo. Então o efeito da viscosidade é diminuir a vazão. O comprimento do tubo, diminuir a vazão. Tudo associado ao atrito. E o que promove o aumento da vazão? As dimensões do tubo, a largura, a altura e a diferença de pressão entre a entrada e a saída. Vamos ilustrar essa equação com um exemplo clássico, ó. Muito utilizado na indústria, o conjunto pistão-cilindro, né? Vocês já trabalharam bastante com ele lá em termodinâmica. Então é um furo cilíndrico, um furo, né? Cilíndrico, como se fosse feito uma broca, e um pistão ali dentro. Nesse pistão é feita uma força para comprimir o óleo. Então uma bomba de óleo funciona assim. Uma força comprime um pistão contra uma câmara contendo o óleo. Esse óleo está a 20 megapascal, altíssima pressão. Esse óleo tem uma viscosidade conhecida. Do outro lado do pistão, lembrando que isso aqui é como se fosse uma seringa, né? Estou empurrando a seringa, o êmbolo da seringa, e aqui eu tenho óleo, não tem agulha, obviamente, né? Está tampado, está pressurizado. Do outro lado eu tenho uma atmosfera atuando, tá certo? E se eu ampliar a interface entre o pistão e o cilindro, eu tenho uma folga radial, ou seja, essa distanciazinha aqui, ó, na direção do raio é 0,00 milímetros. Observe que é uma folga minúscula, pessoal. Isso aqui é milésimo de milímetro, 5 milésimos de milímetro. É o que se fabrica normalmente mesmo, tá? Então o pistão, toda a superfície, tanto aqui quanto aqui, tem uma folguinha de 5 milésimos de milímetro. E obviamente que se a pressão aqui está mais alta que aqui é 20 mega, aqui é 100 kg, ou seja, 0,1 mega, né? A pressão é mais alta aqui do que aqui, o fluido vai querer vazar, chamado vazamento. Então, toda bomba vai ter esse problema de vazamento. O motor do carro também, às vezes vaza. O motor do carro é muito parecido com isso, só que em vez de óleo é gás, né? Uma mistura de ar e gasolina, ou então gases de combustão, tá certo? Mas tem uma região de alta pressão, uma de baixa pressão. O óleo já serve como lubrificante desse pistão aqui, o mesmo óleo que eu bombeio, né? Bombeio esse óleo por algum motivo, ele vai atuar como lubrificante entre o pistão e o cilindro para evitar o desgaste, à medida que isso aqui se move para cima e para baixo. Só que, como tem que ter uma folguinha entre os dois, esse pistão não pode ser do mesmo tamanho que o óleo, senão ele trava, né? Ele fica parado. Tem que ter uma folguinha, e nessa folga vai ter vazamento. Então, qual a vazão? Calcular a vazão, quantos litros por hora, sei lá, vai vazar de óleo por essa folga. Então observem que se eu olhar de cima, se eu olhar daqui, eu estou enxergando dois furos concêntricos, que eu vou exagerar aqui, ó, tá certo? Então de centro do meio é o pistão, o de fora é o cilindro, tá certo? Apesar de ser curvo nesse sentido, essa espessurinha aqui é muito menor que essa circunferência. De forma que eu posso admitir que, apesar de ser circular, eu tenho duas superfícies planas e paralelas. Aquela velha história, né? A humanidade, até no século 13, 14, 15, ainda acreditava que a Terra era plana. Por quê? Porque o nosso tamanho, nosso ponto de vista, é minúsculo perto do raio da curvatura da Terra. Então a gente achava que era plano, hoje em dia sabe que é circular. A mesma coisa aqui.
A gente sabe que é circular, mas como essa dimensão é muito pequena perto desse diâmetro de 25 milímetros, que seria algo assim, do ponto de vista de um observador aqui, eu tenho duas superfícies planas e paralelas. Ou seja, essa é a expressão que vai nos dar a vazão através desse canal. Se torna um canal, um duto entre duas superfícies paralelas. Tá? Então basta sabermos o ΔP, as dimensões, a viscosidade e a geometria, né? Então vamos lá. Quem seria o ΔP nesse caso? É a pressão na entrada menos a pressão na saída. Então seria a pressão aqui menos a pressão aqui. Pressão aqui é a pressão do óleo. Pressão aqui é a pressão da atmosfera. Então do óleo é 20 mega, mega é 10 na 6, menos a pressão na saída, 101,3, 10 na 3, atmosfera. Certo? Quem é o L? L é o comprimento do duto, né, do caminho entre a entrada e a saída. Então, nesse caso, o L é esse comprimento do pistão, que é 15 milímetros. O L, estamos falando do L maiúsculo, tem o L minúsculo também. Então, esse aqui é 15 centímetros, 0,15 metros, certo? 15 milímetros, desculpa, 15 milímetros. Então, é 0,015 metros. O que mais? O L minúsculo agora. Não confunda. O L minúsculo é a largura perpendicular ao desenho, que é igual à circunferência, né? É igual a essa circunferência aqui. Ou seja, é π vezes d. π vezes d. Onde d 0,25 metros. Não esqueçam do sistema internacional. Então esse seria a largura perpendicular aqui, que seria este canal esticado, né? Retificado, que a gente disse. Quem mais? A é a altura, né, do duto, que seria, nesse caso, a própria folga radial. Então esse aqui é o nosso A. Milímetros, então isso aqui vezes 10 na menos 3. O que mais? Mi. Viscosidade é dado. Jogando esses valores todos, nós vamos tirar aqui a vazão. Então vamos reescrever a equação aqui, que é igual a L ao cubo 12 mi ΔP sobre L, e isso vai dar 5,76 vezes 10 a menos 8. Sistema internacional, tudo no sistema internacional, metro cúbico por segundo. Então, quantidade de metros cúbicos por segundo, ínfimo, né? 10 na menos 8, professor, são 8, dá para desprezar isso. Calma lá. É que metro cúbico por segundo, essa vazão, no sistema internacional, é uma unidade muito grande. Imagina, 1 metro cúbico é uma caixa d'água, por exemplo. Uma caixa d'água tem dimensões aproximadas de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Então, quantas caixas d'água por segundo? Claro que vai ser mínimo, né? Vamos transformar para litro por hora. Isso dá aproximadamente 0,21 litros por hora. Então, em uma hora, tá vazando nesse cilindrinho aqui, pequenininho, né? Olha só, é desse tamanho aqui. Tá vazando 210 ml. Um copo, né? Mais ou menos. Um copo de óleo por água, de óleo por hora está vazando por essa fólvula minúscula. Tá? Mas essa folga tem que existir para ver o deslizamento entre o pistão e o cilindro. Certo? Então a tarefa é fabricar isso com a precisão maior possível, diminuir essa folga o máximo possível, tá? Então esse é
Um grande desafio de a chamada fabricação mecânica, né? Usinagem, fabricar esses furos aqui, ó, com precisão de dar uma folga minúscula, tá? Certo? Então isso ilustra a aplicação da equação que nos dá a vazão em função da queda de pressão entre um duto formado entre duas superfícies planas e paralelas. Observe que essa equação não vale para tubo circular, tá? Então, nós estamos falando de dutos, ou seja, seria um duto que seria, olhando de frente, né? Essa dimensão é o L e essa dimensão é o A, certo? O fluido está entrando perpendicular a, está entrando no desenho, certo? Esse é o nosso duto.